mousse de maracujá. Receita tradicional, fácil e deliciosa. Como vocês viram na capa do vídeo, é uma receita de maracujá com chocolate, mas ela não precisa ir ao fogo. Nenhuma parte dela vai ter processos de cozimento. Só vai derreter mesmo o chocolate daqui a pouco. Mas é uma receita bem simples, o passo a passo bem fácil e com ingredientes que são fáceis de ser encontrados. E ela se divide em duas partes. A primeira parte é a parte de maracujá e a segunda parte é a parte de chocolate. Então são dois cremes diferentes. Nós vamos começar primeiro com essa base, que é a base de maracujá. E aqui eu vou utilizar a polpa mesmo de maracujá. Eu utilizei 4 maracujás grande, que rendeu mais ou menos 250 gramas de polpa. Então a gente vai bater primeiro essa polpa. Se você não tiver a facilidade de encontrar o maracujá fruta, né, in natura, você pode utilizar a polpa congelada de maracujá natural, congelado, né? Tem pra comprar também aquela polpa congelada, os bloquinhos, né? Ou você pode utilizar suco concentrado de maracujá. É claro que a fruta, gente, deixa o sabor ainda mais gostoso. Então eu prefiro utilizar sempre a fruta. Mas também dá pra substituir com o suco concentrado de maracujá. E nós vamos bater primeiro essa polpa e vamos peneirar. Porque eu gosto do efeito das sementes na mousse, aquela sementezinha bem discreta, gosto bastante. Mas não pode ser uma coisa muito grotesca ao ponto de cortar a garganta. Então nós vamos bater bastante aqui e vamos passar uma peneirinha esse maracujá batido, tá? Bati bastante essas 250 gramas de polpa. Agora nós vamos peneirar esta parte. Para evitarmos de sujarmos muita louça, vai colocar lá dentro dessa xícara enorme. Nós vamos fazer esse processo com a peneira para tirar a parte mais grossinha, mas vai ficar sementes bem pequenininhas, aqueles pontinhos pretos, justamente para dar uma textura bem levinha. E também a pessoa que comer vai saber que nós utilizamos frutas frescas aqui, que também é super legal. Eu sempre uso frutas frescas para fazer os meus recheios, as próprias frutas, né? Principalmente maracujá e morango. Então eu prefiro comprar a fruta e fazer os meus brigadeiros com a fruta fresca. Boa parte desse peso é de sementes. Quando nós passamos pela peneirinha, perdemos mais ou menos aqui umas 50 gramas. Então no final o suco concentrado vai ficar mais ou menos umas 200, porque uma parte são sementes mesmo. Vai espremer bastante. Ó, vou pegar agora a segunda parte da peneirinha e extrair aqui 40 gramas de semente. Então o total de líquido agora, no caso sem contar o que fica na peneirinha, mas é mais ou menos aqui 200 gramas mesmo de líquido, tá? Lembrando que está extremamente concentrado, porque estamos utilizando a fruta aqui. Agora nós vamos voltar novamente esta batida aqui, ó, para o liquidificador. As 200 gramas que nós conseguimos. Pode ver que tá cheio de sementinha de maracujá bem pequenininha. Ficou aqueles pontinhos mais no resíduo do liquidificador, mas não tem problema. A gente queria apenas tirar o excesso mesmo, pra não ficar cortando a garganta, como eu falei pra vocês, né? Pra não ficar tão grotesco assim. Mas esses pontinhos aqui eu acho bem maravilhoso ter na mousse. Então aqui coloquei nosso líquido de maracujá, a nossa polpa de maracujá batida, uma caixa de leite condensado, 395 gramas de leite condensado, pode ser a marca que você preferir. E vamos colocar agora o nosso creme de leite. Aqui vai uma caixinha de creme de leite. Caixa de creme de leite. É interessante ter esse tipo de ferramenta aqui para você juntar todos os resíduos que ficaram nas embalagens. E vamos colocar também 100 gramas de leite em pó.
Pode ser ninho, pode ser piracanjuba, leite em pó que você gostar mais. Vamos tampar o nosso liquidificador e vamos bater isso tudo. Dá uma mexidinha com a espátula. Gente, já tá até... Olha só, isso aqui nem foi pra gelar ainda. Foi gelar ainda, não foi nem pro freezer, nem pra geladeira ainda. E já está super cremoso e lindo. Eu gosto bastante de usar o leite em pó, porque eu acho que fica com uma textura mais gostosa do que a gelatina. Claro que quem prefere gelatina de maracujá, gelatina incolor também, não é proibido. O creme, só que o leite em pó deixa uma textura mais gostosa. Vocês precisam sentir o cheiro daqui, gente. Que delícia. Só mais uma misturadinha. E a última. Ó, nem subiu pra tampa, pra vocês verem como que ela tá espessa. Olha só que lindo. Olha isso. Lindeza, gente. Olha os pontinhos pretos aqui. Maravilhoso. Agora é só transferir essa base maravilhosa de mousse para um refratário ou para uma vasilha de sobremesa ou uma louça de sobremesa, tá? Gente, tá muito perfeita. Olha que linda. Linda, linda. Ela não fica tão fluida. A nossa questão com as mousses que não tem gelatina é exatamente essa, né? Ela fica muito molinha, mas essa daqui não fica por conta do leite em pó, que dá esse efeito mais cremoso, né? E também, claro, não podemos esquecer que a fruta de maracujá, por ser uma fruta cítrica, tipo limão, ela também dá esse efeito de talhado, né? Quando se mistura com o leite. Dá esse aspecto de... Cria esse aspecto de... não é talhado a palavra, mas seria esse efeito mais grossinho, como a gente coloca pra talhar o leite, né? A gente gosta de colocar a opção do limão. Quando a gente vai fazer alguma mistura milk, alguma coisa assim. Com leite condensado é a mesma coisa, uma forma de engrossar. Aqui a nossa base já está pronta. Eu aqui tentando tirar todas as gotinhas de mousse, porque ela está deliciosa, certamente. Eu amo essa receita aqui. Eu não vou comer agora, eu vou esperar para comer junto com vocês. Mas ó, tirei praticamente tudo do liquidificador. Ficou apenas agora a parte que vai ficar pra lavar. E arrumei aqui bem bonitinho. Olha que linda! Ficou muito maravilhosa. Olha só. Agora nós vamos colocar essa base, essa mousse dentro da geladeira. Vamos deixar mais ou menos por umas 3, 4 horas. Ou, se você quiser acelerar um pouco mais esse processo, você coloca mais ou menos uns 40, 30 minutos dentro do freezer. De 25 minutos pra frente já está bom pra gente colocar a próxima etapa. Como eu falei pra vocês, é uma mousse mais grossinha. Então aqui já daria pra colocar a parte de chocolate. Mas eu sempre prefiro deixar ela gelar um pouquinho e depois eu coloco a outra parte, tá? Então é assim que nós vamos fazer. Vamos deixar ela na geladeira descansando e daqui a pouco eu faço a parte de chocolate junto com vocês. Agora vamos finalmente finalizar essa mousse, que está bem gelada. Ela ficou um bom tempo na geladeira. Ela até pra virar de cabeça pra baixo, é que ela não cai. Não cai mesmo não, ela tá bem firme, ó. E vamos colocar nessa parte de chocolate, que é pra finalizar, deixar ela mais bonita, mas também mais gostosa. Como eu falei no início do vídeo, chocolate com maracujá é maravilhoso. E pra essa parte de cima, você tem algumas opções. Nesse caso, você pode usar brigadeiro, você pode usar brigadeiro ao leite, brigadeiro meio amargo, pode usar ganache mais molinho, uma ganache mais firme. Vou utilizar uma ganache com chantilly,
mas você pode estar utilizando creme de leite também ou chantilly líquido, o que você achar melhor. Vou te falar porque eu optei pelo chantilly e optei ainda pelo chantilly batido, chantilinho batido. No caso aqui eu tenho 200 ml de chantilly batido, coloquei um pouquinho de leite em pó, pode ser mais ou menos uma colher de leite em pó, não precisa ser tanto, só pra ela ficar um pouquinho mais firme. Mas o chocolate, quando ele tá em contato com o chantilly aerado, depois de gelado, ele fica com aquele aspecto um pouquinho de chantilly de chocolate, uma textura de sorvete. Eu gosto bastante dessa textura. Se você colocar o creme de leite, ele vai ficar um pouco mais pastoso e menos aerado, menos volumoso. Então eu optei por bater o chantilly e usar ele batido. Então aqui eu tenho 200 ml de chantilly. Aí você pode colocar um pouquinho de leite em pó se você quiser, ou deixar sem também, que é só pra gente misturar com o chocolate. E eu tenho 200 gramas de chocolate nobre. A diferença do chocolate nobre para a cobertura de chocolate é porque no chocolate nobre não tem composição de gordura hidrogenada. E na cobertura, sim. Mas dá certo com as duas. Você pode comprar que ficar mais acessível, a que você preferir. Se você tem um sabor mais premium, mais sofisticado, sem aquele gostinho residual bem sutil de gordura que a cobertura tem, você compra chocolate, você pode comprar chocolate nobre. Não quer comprar uma barra daquele tamanho, que está 80 e poucos reais no mercado, você pode comprar barrinhas pequenas, tipo daquelas de 80 gramas. Põe 2 barrinhas daquela com 180 gramas de creme de leite ou de chantilly líquido ou batido e faz a sua ganache. Essa proporção vai te dar uma ganache um pouco mais cremosa, tá? Não vai ser aquela ganache super firme que a gente costuma utilizar para bolos de blindagem, que a proporção é diferente, tá bom? E uma panelinha dessa daqui e vou misturar esses dois ingredientes. Eu até podia ter colocado para derreter dentro dela, poderia, mas eu acho a outra panelinha mais bonita. Então aqui nós já derretemos. Pode ser em banho-maria, pode ser no micro-ondas, que fica mais fácil pra você e acessível pra você, tá bom? Ó. Ó, já coloquei um pouco aqui dentro. A gente vai misturar. Vou colocar o restante. Um de chantilly, o outro de chocolate. Eu coloquei um pouquinho só no micro-ondas, porque como eu falei pra vocês, eu não queria perder o efeito aerado, né? Que é esse efeito aqui mais esponjoso do chantilly com chocolate. Então eu coloquei um pouquinho só no micro-ondas. Se você quiser uma coisa menos gordurosa, você pode colocar creme de leite, tá? O resultado vai ficar maravilhoso também. Como eu falei, eu gosto desse gostinho de chantilly com chocolate, fica bem saboroso. Então, a textura é essa daqui, ó, tá vendo? Como um sorvete mesmo derretido. E se você, na hora que colocar o seu chocolate não endurecer muito rápido, põe um segundinho no micro-ondas. Aqui eu coloquei mais ou menos uns 15 segundos, já cheguei nessa textura aqui que eu queria. Só vou dar mais uma mexidinha. A gente já pode colocar ela por cima, ó. Ai, gente, fica tão lindo, olha só. E depois de gelado, ele fica bem gostoso com a mousse. A gente só vai colocar por cima. E vamos pôr pra gelar. Que lindo! Que lindo! Peguei um granulado crocante. Vou pôr apenas pra enfeitar. Olha que lindo, gente. Que maravilha. Finalizada, e como eu falei pra vocês, fica com aquele aspecto mais de sorvete, né? Mais aerado.
e para algumas pessoas um pouco mais gorduroso, por conta do chantilly. Mas se você quiser uma textura mais homogênea, você pode usar somente o creme de leite em temperatura ambiente e o chocolate derretido, tá bom? 200, 200. Se quiser colocar menos chocolate para sentir mais o sabor do maracujá, ressaltar o maracujá, põe 100 de leite condensado, 100 de chocolate e 100 de creme de leite. Você vai ter uma ganache, menos quantidade de chocolate no caso. Mas essa proporção aqui eu amo. Até acabei a porção aqui que eu peguei pra mim. Aqui eu utilizei o chocolate meio amargo, tá? Só que o chantilly tem açúcar. Se você colocar creme de leite que não tem açúcar, o chocolate meio amargo vai ficar ainda mais denso. Então vai ser melhor pra quem prefere coisas menos doces. Mas como eu queria a função do chantilly ali, eu usei a opção com açúcar, que é que nós temos. Outra sugestão é bater o creme de leite fresco, porque aí não vai ter o açúcar e você ainda vai ter o sabor mais pro meio amargo ou amargo do chocolate. Também são outras possibilidades. Você pode ir testando aí, mas essa versão que eu passei pra vocês já é maravilhosa, já fica deliciosa. Fica com esse creme levinho aqui de chocolate com chantilly. E eu amo, então espero que vocês tenham gostado. Faça essa receita, depois que você fizer, me conta aqui nos comentários. Normalmente, vou repetir só essa parte pra vocês terem fixo. Quando a gente bate o chantilly, normalmente ele fica mais gelado. Então, quando a gente vai misturar com o chocolate, ele tende a esfriar mais rápido. Se o seu chantilly ainda estiver um pouquinho gelado, como o meu tava aqui, ele vai endurecer um pouco mais rápido. Aí você tem que levar no micro-ondas uns 15 segundos pra ele ficar mais homogêneo e você conseguir colocar em cima da sua mousse. Mas se você deixar ele em temperatura ambiente, ele vai ficar um creme em temperatura ambiente, tipo o creme de leite em temperatura ambiente, que nós já sabemos que ele não pode estar gelado para montar a ganache. Então, se você for fazer com o chantilly e quiser bater um pouquinho antes, bate, deixa ele num tampadinho ali com plástico filme, uma bancada em temperatura ambiente, depois você só coloca ali pra emulsificar ali junto com o chocolate, vai ficar maravilhoso. Mas se você misturar gelado, você vai ter que colocar um pouquinho no micro-ondas pra você conseguir colocar ele em cima da sua mousse depois, senão ele vai ficar muito firme, tá bom? Então essa foi a nossa receita de hoje, espero que você tenha gostado. Quando você fizer pra sua família, me marca aqui nos comentários, me avisa aqui nos comentários, eu quero ler o seu comentário falando se deu tudo certo, se você gostou dessa opção, se você prefere ela menos gordurosa, um pouquinho com creme de leite, ou se você gostou da versão dela com chantilly. Testa, me fala se você gostou. E se você quer entrar pro mundo da confeitaria, eu tenho um curso completo de bolos decorados. E sempre nos shorts aqui desse canal ficam os meus bolos que eu faço para os meus clientes. Caso você queira uma profissão ou uma renda extra mesmo com a confeitaria na área de bolos decorados, você clica no link que vai estar aqui abaixo desse vídeo, que é o link para o meu curso de bolos decorados. Vai ser um prazer ser também a sua professora. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo. Beijos, tchauzinho!